Olá pessoal, estamos aqui novamente, vamos dar sequência ao estudo dessa obra, O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, tradução de Evandro Noleto Bezerra. Meu nome é Fernanda Borges, esses vídeos são gravados para cultivadores do Evangelho, porém estão aí disponíveis para quem quiser deles fazerem uso, quem quiser deixar aí seus comentários, suas sugestões, estamos aí à disposição. Essa nossa reunião acontecia toda sexta-feira na nossa casa física, porém, devido à pandemia, substituímos por esses vídeos e transmitimos aí via internet para continuarmos aí esse estudo dessa doutrina tão abençoada. Semana passada nós falamos, nós estamos aí dando sequência no diálogo do cético com Kardec, aprendendo bastante com as questões do cético. Nós, na semana passada, aprendemos a respeito da diversidade dos espíritos, a nossa necessidade em compreender a posição hierárquica, a situação, a condição de cada um deles, para que a gente possa entender com quem que a gente está conversando, para que a gente possa direcionar esse diálogo de uma forma que seja produtivo para ambos os lados. Hoje nós vamos estar falando dessa utilidade prática das manifestações, por que elas ocorrem, qual a finalidade, E nosso amigo cético, nosso auxiliar de estudo, faz a seguinte pergunta para Kardec: admitamos que a coisa esteja comprovada e o Espiritismo reconhecido como realidade, qual a sua utilidade prática? Como até agora não se havia sentido sua falta, parece-me podemos dispensá-lo e vivê-lo sem ele tranquilamente. Allan Kardec responde: podíamos dizer a mesma coisa das vias férreas e a do vapor, sem os quais também se vivia muito bem. Se, por utilidade prática, entendeis os meios de viver bem, fazer fortuna, conhecer o futuro, descobrir minas de carvão ou tesouros ocultos, reaver heranças, poupar-se do trabalho das pesquisas, o Espiritismo para nada serve. Ele não pode produzir altas e baixas na bolsa, nem se transformar em ações de banco, nem mesmo fornecer inventos já prontos e no estado de serem explorados. Sob tal ponto de vista, quantas ciências seriam inúteis? Quantas delas não oferecem vantagem alguma, comercialmente falando? Os homens passavam igualmente bem antes da descoberta dos novos planetas, antes que se soubessem ser a Terra e não o Sol que se move, antes que se calculasse os eclipses, antes que se conhecesse o mundo microscópios e tantas outras coisas. O camponês, para viver e fazer brotar o seu trigo, não precisa saber o que seja um cometa. Para que, então, se entregam os sábios a esses estudos? E, contudo, alguém ousaria dizer que eles perdem o seu tempo? Tudo que serve para erguer uma ponta do véu que nos envolve ajuda o desenvolvimento da inteligência, alarga o círculo das ideias, fazendo-nos compreender melhor as leis da natureza. Ora, o mundo dos espíritos existe em virtude de uma dessas leis naturais, e o Espiritismo nos faz conhecê-lo. Ele nos mostra a influência que o mundo invisível exerce sobre o mundo visível e as relações que existem entre eles. Como a astronomia nos ensina as relações existentes entre os astros e a Terra, ele nos mostra como uma das forças que regem o universo e contribui para a manutenção da harmonia geral. Mesmo supondo que a isso se limitasse a sua utilidade, já não seria de grande importância a revelação de uma tal potência, abstração feita de sua doutrina moral? De nada valerá, então, a revelação de um mundo novo, sobretudo se o conhecimento dele nos conduz à solução de tão grande número de problemas até então insolúveis? Quando essa revelação nos inicia nos mistérios do além-túmulo, que nos devem interessar de algum modo, visto que todos nós, mais cedo ou mais tarde, temos de transpor esse marco fatal? O Espiritismo, porém, tem outra utilidade, mais positiva. É a influência moral que exerce pela força natural das coisas.
O Espiritismo é a prova patente da existência da alma, da sua individualidade após a morte, da sua imortalidade, da sua sorte futura. É, pois, a destruição do materialismo, não pelo raciocínio, mas pelos fatos. Não convém pedir-lhe senão o que ele pode dar, nem buscar nele o que está fora dos limites do seu fim providencial. Antes dos progressos sérios da astronomia, acreditava-se na astrologia. Será razoável dizer-se que a astrologia não serve para alguma coisa, porque já não se pode encontrar o prognóstico dos destinos na influência dos astros? Assim como a astronomia destronou os astrólogos, o espiritismo veio destronar os adivinhos, os feiticeiros, os que liam a Buena Dita. Ele é para a magia o que é a astronomia para a astrologia, a química para a alquimia. Então, tudo na vida existe ali um progresso, de acordo ali com a nossa capacidade intelectual, nosso amadurecimento espiritual e intelectual, a gente vai conseguindo novas revelações, novos véus vão sendo levantados para que a gente possa nos aperfeiçoar. E o Espiritismo, a sua utilidade prática nas manifestações espíritas, nesse relacionamento com o mundo dos desencarnados, está justamente pautada em nós verificarmos o que nos aguarda, qual é ali o nosso destino, né? Nós compreendemos que somos individuais, que mesmo com a falência do corpo material, continuamos uma individualidade, mantemos as nossas conquistas em virtudes, em matéria de aperfeiçoamento, em matéria de inteligência, né? E com isso tudo, com esse relacionamento, quando a gente está ali conhecendo como que eles entram no plano espiritual, qual que é a sua posição, qual que é o seu grau ali de alegria ou de sofrimento, isso serve para nós em lição, em aprendizado, para que a gente possa fazer melhor enquanto estamos encarnados, para que um dia, quando chegar a nossa hora de transpor essa condição de encarnado e adentrar ali o plano espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, que é onde a gente mora por mais tempo, né? Nós chegarmos lá um pouco mais sereno, um pouco mais tranquilo, levando em consideração que isso é uma lei natural. A morte, ela ainda nos assombra tanto, ela é carregada ali de grandes preconceitos, de grandes até mistificações mesmo, né? Referente à ritualística que a gente tem, o modo com que conduzimos a essa despedida é muito triste. Muitas vezes fica ali gravado, né? É um jeito bem lúgubre, né? Bem assim, complicado da gente poder estar emitindo algum parecer, porque é cultural. Porém, a gente precisa começar a amadurecer e considerar isso como uma transposição, como uma passagem, como algo que vai chegar para nós como uma lei natural, e a gente manter essa tranquilidade, buscar as conquistas enquanto podemos, enquanto há tempo aqui na Terra, para que a gente chegue no plano espiritual um pouco mais tranquilo, e quando a gente despertar, consigamos instantaneamente ou um pouco prazo, fazer ali essa reflexão, uma retrospectiva de tudo aquilo que nós fizemos enquanto encarnados, um balanço geral na nossa consciência e começar já a traçar um plano para uma nova existência. E assim começar a caminhar um pouco mais rápido do que estivemos caminhando até então.
né? Porque a gente ainda somos espíritos milenares, já reencarnamos tantas vezes e temos tantas outras para reencarnar, que o nosso objetivo seja cada vez que a gente precisar entrar e sair dessa vida, que façamos isso de uma forma mais serena, mais natural. E o Espiritismo e essa relação com o mundo dos desencarnados, as manifestações espíritas, ela nos permite o conhecimento necessário para que em nós possamos moldar uma melhor situação futura. Então, a nossa mensagem de hoje é essa. Semana que vem nós vamos estudar a respeito da loucura, do suicídio e da obsessão. Estamos na reta final do diálogo do cético com Kardec. Depois nós vamos entrar no diálogo do padre com Kardec. Com todos eles temos aprendido bastante e espero que a semana que vem estejamos também juntos para estudarmos mais esse capítulo. Que Jesus nos abençoe, na graça de Deus, que assim seja.